Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra em Efésios, capítulo 2, versos 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pela graça de Deus, nesta manhã, vamos meditar um pouco sobre a graça. Pela graça, meditar na graça de Deus. E que Deus nos dê a condição de conhecer a graça de Deus, conhecer a graça pela sua graça, em nome de Jesus. Gênesis é o livro dos começos e Apocalipse é o livro da consumação. E o livro do Apocalipse termina com a graça. Capítulo 22, versículo 21. Vamos ouvir. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. É assim que João encerra o livro. A graça não deixa de ser graça nunca. A graça é eterna. A graça vem antes da criação e continua depois dela. O que é graça? Graça é tão profunda, ela é eterna, é difícil definir graça. Eu gosto de uma definição que alguém fez de graça. Graça é Deus dando tudo e fazendo tudo a quem nada merece. Graça é o favor imerecido de Deus aos indignos pecadores. Toda obra de Deus para salvar o pecador se baseia na graça, na sua graça. Deus é a fonte da graça e nós, pecadores, somos o alvo da graça. Pela graça sois salvos. Há uma salvação nesta graça de Deus. Os apóstolos e presbíteros reunidos em Jerusalém reafirmaram esta salvação pela graça. Atos capítulo 15, versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Os apóstolos, os presbíteros reunidos reafirmaram: cremos
que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Quer dizer, todo mundo que é salvo pela graça. Pela graça sois salvos. A humanidade inteira é alvo da graça salvadora de Deus. Tito capítulo 2, o versículo 11, ali está colocada a graça salvadora de Deus, focalizando a todos. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A graça manifestada a todos os homens. A graça focalizando a humanidade inteira. Por quê? Porque todos são alvos da graça. Por quê? Porque todos pecaram, todos. Porque todos caíram numa só queda e ficamos todos numa só condição, sem nenhuma diferença. Porque todos são pecadores, perdidos, condenados e falidos. Pecadores, porque todos caíram na queda de Adão, o primeiro homem. Quando ele pecou, todos pecaram nele. Quando ele caiu, todos caíram nele com ele. Somos portadores, nascemos portadores da natureza adâmica, pecadora e pecaminosa. Todos são perdidos exatamente por causa dessa natureza pecaminosa, pecadora e falidos. Por que falidos? Porque o pecador não pode fazer nada por si mesmo. E as obras? As obras de pecadores falidos são obras falidas também. Não resolve, não ajuda nada em termos de salvação. Todos estão debaixo de uma só coisa: o pecado. Romanos capítulo 3, verso 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Você vê, pois que somos nós mais excelentes, melhores? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Não tem o melhor, tem o pior. Tem o pior do que o outro. Todos são pecadores, todos estão debaixo. A figura aqui é forte, debaixo, O pecado é uma pedra pesada. Você não consegue sair debaixo do pecado por si mesmo de jeito nenhum. Está aí. Por isso que nós estamos insistindo nesta expressão do apóstolo Paulo: pela graça sois salvos.
Salvação de quê? Não confunda a salvação de Deus com outra coisa, senão com a salvação do pecado. A graça de Deus nos tirando debaixo do pecado. Então, a salvação de Deus é uma salvação que salva do pecado. Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A parte final aqui do texto: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Atenção, Jesus salva dos pecados, nunca nos pecados. Eu sei que muita gente quer salvação com pecado. Por isso, não entende a salvação do pecado. Você prega para a pessoa que Jesus salva do pecado, mas a pessoa não entende. Por que ela não entende? Porque ela quer uma salvação com o pecado. Ela quer ser salva, mas continuar a vidinha dela, continuar no pecado, pecando. Então, Jesus não salva assim. Jesus salva do pecado. Jesus, irmãos, não topou ir para a cruz para fazer uma salvação medíocre, uma salvação que deixa você no pecado, você continua no pecado. Jesus foi para a cruz, ele foi lá para nos libertar totalmente do pecado. Ele foi lá para fazer uma salvação profunda, radical, e total. É falso considerar-se salvo na prática do pecado. Eu sou salvo, Jesus me salvou, mas continuo na prática do pecado. Você mente, você é mentiroso, você gosta de mentir, você não foi salvo coisa nenhuma. É preciso ser sério no trato com o pecado se você quiser ser salvo dele, não é? Então Jesus salva do pecado. Portanto, se alguém está no pecado, está perdido. Foi Jesus que disse que ele veio para salvar do pecado. É a palavra de Jesus que diz que Jesus veio para salvar do pecado. Portanto, se você continua no pecado, você está longe da salvação. Não adianta ativismo, oração, obras. Tudo isto passa longe do que importa. Mas o que importa? O que importa é você ser salvo do pecado. E Jesus veio para nos salvar do pecado com a sua graça, porque pela graça sois salvos. O único processo de ser salvo, liberto do pecado, é morrer para o pecado. É morrer para o pecado. Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum.
Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Deus nos salva pela graça e nos salva do pecado. E quando Deus nos salva por sua graça, não vamos mais continuar no pecado. É o que o texto está nos dizendo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Vamos continuar no pecado? Vamos continuar na prática do pecado? Para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você vê o meio que Deus escolheu por sua graça para nos salvar do pecado é nos fazer morrer para o pecado. Morrendo para o pecado, libertos, salvos estamos dele. Não vamos mais viver no pecado, continuar no pecado. Graça. Pela graça sois salvos. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a cruz, para que nós mortos, preste atenção aqui, nós, pronome pessoal, nós mortos para os pecados. Jesus não apenas levou os nossos pecados, como também por sua graça nos fez morrer para o pecado. Mortos para o pecado, agora sim, diz o texto, vivamos para a justiça. Este viver aqui é o viver de Cristo em nós, é o viver da vida de Cristo em nós, é a vida que nasce da morte, que vem do centro da ressurreição. Crendo sua morte com Cristo, você experimentará total salvação do pecado. E mais, Cristo viverá em seu interior a vida santa. Então Jesus salva do pecado. Você já foi salvo do pecado? Você tem certeza que você está salvo do pecado? Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você vê, o texto que foi lido há pouco, de Romanos 3,9, mostrou todos debaixo do pecado, mas aqui neste texto nos mostra debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça, porque Deus já nos tirou pelo processo morte, por meio da nossa morte, com Cristo na cruz, e agora nós estamos debaixo da graça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A operação maravilhosa desta graça é levar-nos a esta experiência de morte e vida com Jesus e libertação real
do pecado. Debaixo desta graça, irmãos, somos invulneráveis. O pecado não pode nos dominar aí. Então, se o pecado perdeu o domínio sobre uma pessoa, o que mais o pecado pode fazer com ela? Você pode responder? Se o pecado perdeu o domínio sobre você, o que mais o pecado pode fazer com você? Está vencido. Se você não pode dizer que o pecado está vencido na sua vida, vou lhe dizer, você é um incrédulo. É um incrédulo, tá? Então, Jesus Cristo venceu o pecado no mundo, venceu o pecado na cruz, venceu o pecado na ressurreição. Agora Cristo vive em nós a sua vida que vence o pecado. Então, é graça. Estamos analisando Efésios 2, versículos 8 ao 10, tá? Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Agora, a fé surgiu aqui. Pela graça sois salvos por meio da fé. Você percebeu? A graça vem antes da fé, tá? A graça é fonte da fé, é a graça que está produzindo a fé, e não a fé que vai produzir a graça na sua vida, tá? Eu sei que tem gente que pensa assim, talvez alguns de vocês estejam pensando que porque você faz e você crê na hora que você quer crer. Não, senhores, porque no texto diz, pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é um meio que a própria graça providenciou para nós. A graça oferece a condição da fé. Atos capítulo 18, versículo 27. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Irmãos, até para crer nós precisamos da graça. Vejam o que está escrito aqui: aos que pela graça criam. Você vê? Pela graça criam. Ninguém nasce com capacidade nem com vontade para crer. Ninguém nasce com capacidade para crer nem com vontade. É por isso que nós precisamos ensinar nossos filhos. Ensinar o que? A palavra. Mas eles não estão entendendo, não importa se estão entendendo, e não vão entender mesmo. É preciso ensinar a palavra, porque a palavra de Deus vai produzir, a graça de Deus vai produzir a condição para crer. Como nós não temos capacidade para crer, nem vontade para crer, por isso vem da parte do Senhor uma graça para crermos em tudo que Cristo fez por nós na cruz. A graça está por trás da fé, que chega até o meu coração
pela pregação da palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Você precisa primeiro, pela graça, aceitar a fé e crer pela graça na pregação da palavra e ser salvo pela graça. A raça humana, irmãos, não gosta da graça. Religioso também não gosta da graça, nem da misericórdia. Rejeitar a graça é a tendência de todos, principalmente do religioso. Rejeitar a graça é a tendência, mas a tendência da graça no coração daqueles que Deus quer salvar é mais forte, é mais poderosa. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Isto não vem de vós. O que não vem de vós? O que não vem de vós? Salvação, a fé, a graça faz tudo, ela patrocina tudo, tudo corre por conta da graça de Deus. Não vem das obras, não vem das obras, não vem de vós, porque você não tem condição de si mesmo de produzir a sua salvação, e você também não tem condição de produzir fé em seu coração para crer. É preciso que a graça opere, e entre também a pregação da palavra, né? Não vem das obras. O que não vem das obras? A mesma coisa. Não vem das obras a salvação, não vem das obras a fé. Se você faz obras, você faz obras. A fé vem de outra fonte. O projeto da salvação de Deus, do qual a fé faz parte, é produzido totalmente pela graça de Deus, tá? Então, o ser humano pode produzir obras, mas não boas obras. Vamos voltar lá no versículo 10 de Efésios 2. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vejam, irmãos, no versículo 9 aparece a palavra obras, e a salvação não vem das obras, e a fé não vem das obras. Mas no versículo 10 nos diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Tá? Lá disse obras, aqui diz boas obras. Obras são obras, boas obras são boas obras, são coisas diferentes. As obras são produzidas pelo homem, né? Mas as boas obras não. Aqui diz as quais, isto é, as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Vejam vocês, quem preparou as boas obras? Segundo o apóstolo Paulo aqui, quem que preparou as boas obras? Não foi você, não foi o homem. Aqui diz que foi Deus.
é só prestar atenção na palavra de Deus, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais, falando das boas obras, Deus preparou. Foi Deus que preparou para que andássemos nelas. Não é andar nas nossas obras, é andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vocês estão entendendo? Porque se não estiver, é só levantar a mão e a gente começa tudo de novo. Não temos pressa aqui não. Então precisamos estar atento para o que a palavra do Senhor nos diz. As obras estão relacionadas com o homem, mas as boas obras estão ligadas diretamente com a graça de Deus. Tudo o que o ser humano pode produzir chama-se obras, mas ele não pode produzir boas obras. Essas obras são também chamadas de obras de justiça própria. Tito, capítulo 3, versos 5 a 7. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Você vê? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Você vê? Obra de justiça que o homem faz, mas segundo a sua misericórdia, segundo a graça, nos salvou. Veja bem que aqui o agente que salva é Deus. Nos salvou pela lavagem da regeneração. Regeneração é novo nascimento. Regeneração é quando Deus tira a sua vida pecadora na morte com Cristo e coloca na sua alma a vida de Cristo, a vida ressurreta de Cristo. Irmãos, então quando a vida de Deus entra em nós, nós somos regenerados pela graça de Deus. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, não pelas obras, pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A vida eterna aqui é a vida de Cristo em nós. O ser humano não tem condições nenhuma de produzir a sua salvação ou a sua regeneração, nem a fé para crer. As obras humanas estão cheias de vaidade e visam, em última análise, a exaltação do eu. Ou seja,
as obras humanas estão contaminadas com egoísmo. Viu? As obras humanas estão contaminadas com egoísmo. As obras humanas são impedimentos para o homem ser salvo. Você sabia que a obra humana, a justiça própria, é um grande impedimento para o homem ser salvo pela graça? A palavra do Senhor diz: pela graça sois salvos. Não é pelas suas obras sois salvos, é pela graça sois salvos. As boas obras têm origem em Deus, por isso são boas. Entendeu? Por que são boas obras? Porque tem origem em Deus. Tudo que tem origem em Deus é coisa boa. Tá? Tiago 1, 17 e 18. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Toda a boa dádiva, vejam vocês, não está dizendo toda dádiva, não é toda dádiva, aqui diz toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Você vê? De onde é que vem toda boa dádiva, toda coisa boa, coisa essencialmente boa? De onde vem toda coisa boa, toda dádiva? De onde vem? Diz aqui que vem do alto. Vem do alto, não vem da terra, não vem de baixo, vem do alto, descendo. Nem precisava de dizer descendo, né? Mas a palavra de Deus, ela gosta de enfatizar, porque a gente é difícil de entender, então Deus precisa fazer isso com a gente, né? Tornar a coisa bem repetitiva, bem fácil. Ele diz aqui que toda boa dádiva vem do alto, descendo, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Aqui está uma boa dádiva, uma das boas dádivas de Deus, uma das coisas boas de Deus é a regeneração da pessoa, né? Então, a obra que nos regenera não é a nossa obra, é a boa obra de Deus em Cristo Jesus. As boas obras só podem vir daquele que é essencialmente e eticamente bom. Só Deus é assim, irmãos. Só Deus é bom. Só Ele, né? Ele age com bondade essencial e verdadeira. Só Deus é bom essencialmente. Só Deus age com bondade verdadeira. Por isso que o projeto de Deus para nós é nos matar enquanto pecadores, é nos crucificar em Cristo, é acabar com a nossa vida,
tirar de nós o velho homem, para Cristo viver em nós, e Cristo manifesta em nós a sua vida boa, verdadeiramente boa, essencialmente boa. Então, Efésios 2, o verso 10, gostaria que você voltasse lá e lesse novamente. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Para quem Deus preparou as boas obras? Mas quem vai andar nas boas obras preparadas por Deus? Para quem Deus preparou as boas obras? Para os criados em Cristo, criados em Cristo Jesus, para eles. Agora, quem são os criados em Cristo Jesus? São os regenerados, são aqueles que Deus regenerou. Quem são os regenerados? São aqueles que Jesus atraiu para si na cruz, e que por meio do corpo de Jesus foram crucificados com Cristo, e depois receberam a vida nova, a vida de Cristo na ressurreição juntamente com Cristo. E agora Cristo vive na sua nova criatura, ou seja, nos criados em Cristo Jesus, porque os criados em Cristo Jesus são as novas criaturas, né? Nenhuma velha criatura pode produzir boas obras. O homem que não foi salvo não pode produzir boas obras, porque quem produz boas obras é o próprio Cristo vivendo na pessoa. As boas obras são a expressão de Cristo em nós e através de nós. A força da produção das boas obras é: não mais eu, mas Cristo em mim. Entenderam? O que é a força da produção, o combustível da produção, a fonte da produção das boas obras? É esta: não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu. Se você quer continuar a sua religião medíocre, tá? A sua religião de nada, continue. Se você quer continuar o seu ativismo religioso, continue. Se você quer continuar vivendo a justiça própria do eu, continue. Mas Deus tem graça, e a graça de Deus é esta: morri com Cristo. Morri com Cristo. Eu não vivo mais. Cristo em mim. Cristo em mim. Cristo em mim. Cristo em mim. Então, é graça. É a graça de Deus. As obras humanas têm a característica da valorização pessoal, tá? A obra humana tem a característica da valorização pessoal. Você fez, você quer ser reconhecido. É assim em todos os lugares. Você fez, quer ser reconhecido. E se não reconhece, você fica bicudo. Bicudo. Quando a pessoa faz, ela quer reconhecimento ou alguma coisa que valorize o que ela fez. Irmão, puxa vida, o que você fez, hein?
aí começa a valorizar. A pessoa fica toda cheia, vaidosa. Você vai para o inferno, com vaidade e tudo, com obra e tudo, tá? Podemos saber quando é obra de justiça humana, porque quem faz espera que Deus valorize o que ela fez, ou que alguém considere aquilo que ela fez. Interessante, a pessoa espera que o próprio Deus bata palmas para ela. Essa não é a boa obra, porque tem vaidade, tem orgulho, tem presunção, tem o desejo de receber tributo. Não é de Deus. As críticas e os elogios definem o tipo de obra. Se a pessoa ficar chateada com a crítica, ou toda cheia de vaidade com o elogio, em ambos os casos é sinal de que é obra humana, tá? Você fez, alguém critica. Você fez, alguém criticou você. Aí você fica nervoso, você fica aborrecido. Meu irmão, obra humana, sua obra é podre, tá? Sua obra é podre. E se você sair daqui bicudinho, chateado, é porque a sua obra é humana. E se alguém elogia, faz um elogio, né? Aí se você ficar vaidoso, você ficar todo cheio, né? Seu balãozinho encher, aí é porque você é obra humana também, tá? Então, tanta crítica como elogio ajuda você a identificar a fonte de suas obras. E vou dizer mais, com esse tipo de gente que faz obras humanas na igreja, olha só, todo cuidado com esse tipo de gente é pouco, é perigosa. Gente assim é perigosa. Quando a pessoa depende da suficiência de Cristo que vive nela, não vai ficar vaidoso, supondo que a sua capacidade foi quem fez. Não. Vejam o que a palavra do Senhor diz em 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Vejam vocês, olha aqui. Não que sejamos capazes por nós mesmos. Você não tem capacidade de nada, no sentido espiritual. Não, aqui está dizendo não que sejamos capazes. Não somos capazes, não temos capacidade nenhuma, espiritualmente falando, de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Coisa maravilhosa, irmãos, a nossa capacidade vem de Deus. É de Deus. Então quem tem que receber o reconhecimento é o próprio Deus. Nossa capacidade vem de Deus. Lembre-se do que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Feitura de Cristo. O que significa ser feitura de Cristo? Feitura de Cristo é no que Ele nos tornou na regeneração.
O grande projeto de Deus, irmãos, é a recriação da imagem de Deus perdida com o pecado, tá? O homem perdeu a imagem de Deus com o pecado. E porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Veja agora, imagem de Deus agora é a imagem de seu Filho, a fim de que sejam, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Cristo é a imagem de Deus em nós, na regeneração em Cristo, tá? Cristo Jesus hoje, Cristo, Ele é a imagem de Deus restaurada em nós. Não é para você ser a imagem de Cristo, isto é imitação. Não é para você ser a imagem de Cristo por você mesmo, mas Cristo vem ser a imagem dentro de nós. Trata-se aqui da imagem de Jesus revelada naquele que nasceu de novo, né? Então, irmãos, Deus sabia que para nos salvar, o único meio seria a nossa regeneração. O homem foi criado por Deus, mas por causa do pecado se tornou em velha criatura, né? Totalmente comprometida com o pecado e com o diabo. E essa velha criatura não tem conserto. Não tem conserto. Tem que morrer. Tem que morrer em Cristo. Morremos em Cristo como velhas criaturas e ressuscitamos juntamente com Cristo em uma nova criatura. Essa é a maneira como Deus nos salva, como Deus nos regenera pela sua graça. A palavra do Senhor diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Jesus não veio para remendar o homem velho da humanidade. Se você pretende uma meia sola, procure outro, porque Jesus não coloca meia sola. Não existe o meio termo, nem o mais ou menos na regeneração, tá? Não existe o meio termo, nem o mais ou menos na regeneração de Deus em Cristo. Repare na palavra tudo. A palavra do Senhor disse: tudo novo se tornou. É importante você reparar esta palavra, tudo. A velha criação, ou a velha criatura, foi totalmente destruída e instituída a nova criatura, a nova imagem no ser humano, a imagem de Deus, Cristo agora em nós, tá? Então, se não for tudo, a consequência é o inferno. Se não for tudo, irmãos, a consequência é o inferno. Somos salvos pela graça, somos sustentados pela graça, cremos pela graça, somos feitura de Cristo pela graça, somos criados em Cristo pela graça de Jesus, não é?
andamos nas boas obras que Ele próprio, Deus, preparou para nós pela graça. Tudo é pela graça, tudo. Graça maravilhosa, graça suficiente para nós. Então, ouça o que Deus diz em sua palavra agora. 2 de Coríntios 12, 9. Vamos ouvir. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém?